fica tudo isso, né, quando tu pensa agora numa avaliação socioambiental estratégica para o porto, para o distrito industrial? Então, se tu pensar a avaliação que ela tem aí, aspectos que são mais de diagnóstico e depois, como o próprio nome diz, um aspecto estratégico, tu tem os elementos básicos, se pensar especificamente no estuário, para dar um suporte, principalmente pensando na capacidade de suporte desses sistemas frente a estratégias de desenvolvimento, né? Então, o zoneamento os elementos não só aqueles que já foram definidos na forma de diretriz de uso e conservação para as diferentes unidades, mas tu já tem aí elementos, né, entrando nos critérios específicos que aí geraram esse zoneamento, em termos de quais são os usuários que já são beneficiados pela oferta desses serviços ecossistêmicos. Então, tu já sabe qual é o grau de uso de determinadas áreas relativo a outras, qual é o grau de compatibilidade entre esses usuários já. Se tu pensar depois no futuro, se uma estratégia vai depender da inserção de novos usuários também, né? Então, isso já tem esse pré-mapeamento pronto, que poderia então te ajudar no traçado de novas estratégias. Fora isso, também tem a própria espacialização, né? Então, tu já tem ali a configuração de zonas e tu já pode usar isso como uma base para um detalhamento ou não dentro dessa avaliação. Então, resumindo, não só para fins de base para o diagnóstico, né, que aí pode entrar num maior detalhamento, mas também a base para ações futuras para o diagnóstico frente às estratégias que o Porto e o Distrito Industrial decidirem para o desenvolvimento da atividade no futuro. Ok, temos o zoneamento no estuário, tá, mas aí como é que fica a questão dos oceanos, né? Bom, por uma questão de competência, o zoneamento ecológico-econômico, ele acaba na linha de costa. Então, isso é responsabilidade do Estado. Quando tu entra no oceano, a competência é da União. E aí, como é que fica o oceano nessa questão toda? Muito bem, recentemente saiu, né, um edital do primeiro instrumento de planejamento espacial marinho do Brasil. Recém vamos iniciar no oceano e justamente pela região sul, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Por que região sul? Por duas razões, creio eu, né? Embora isso oficialmente nunca tenha sido dito. Primeiro, porque aqui a gente tem uma organização de dados do oceano muito boa, a gente tem essa disponibilidade, principalmente em função da atuação da universidade, e também pelo interesse aí das eólicas offshore nessa região, que é uma de mais potencial junto com o Nordeste. Tá? Então já saiu o resultado da elaboração do PEN, que começa agora muito em seguida, né? Então a gente ainda não tem o contrato, mas isso está em vias agora de se estabelecer. Quem vai executar novamente é a Codex, em colaboração com várias universidades, então URGS, FURG, UFSC, tem pessoal ainda da UNB, e mais vários consultores aí pontuais de outras organizações também, não só das universidades. Na mesma lógica de que foi zoneamento ecológico-econômico, só que agora colocado explicitamente, o termo de referência para o PEN diz: este instrumento deve ter uma base ecossistêmica. Então facilita agora muito a nossa vida, porque a mesma lógica que foi usada para os sistemas lagunares e para o estuário vai ser agora replicada para o oceano. Claro que as dimensões são outras, os players são outros, agora a gente está falando da zona econômica exclusiva de 3 estados brasileiros, né? Então é uma área muito maior, mas a mesma lógica da oferta de serviços ecossistêmicos, de ter essa questão da oferta como então base para a definição de unidades de planejamento, isso se mantém agora em função da própria característica do termo de referência, né? O que não está explícito lá, e aí a gente agora começa a entrar no que seria o interesse, quando a gente pensa na ASAI, como é que fica a relação zona costeira com o PEN? Então a gente não pode deixar de abordar isso também, embora o próprio termo de referência não tenha sido explícito. Mas, de uma maneira muito semelhante ao que se fez no zoneamento, a gente vai então incluir determinados
feições, vamos dizer assim, como hotspots, né? Ou como, pontos importantes para se pensar em termos da relação da zona costeira com o oceano. Então, se a gente traz isso então agora para a avaliação socioambiental estratégica, e pensando o porto também com um hub logístico de várias coisas que vão passar a acontecer, ou que pelo menos estão no horizonte em termos de desenvolvimento, principalmente das eólicas offshore, aí a gente já tem então, né, uma compreensão do que vem a seguir. Então eu acho que no âmbito dessa avaliação tem que se ter em mente que ao mesmo tempo agora, ou muito em breve, a gente vai começar então a base de planejamento das atividades em oceano. De novo, com essa lógica, né, da base ecossistêmica, da oferta de serviços ecossistêmicos, numa sobreposição de usos, de uma alocação de usos que ela não é rígida, até mesmo porque se a gente tivesse essa abordagem rígida, poderia então se limitar novas utilizações do oceano que ainda não se prevê.